Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de celebração aqui na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você que está do outro lado dessa tela, dessa TV, desse smartphone. Seja muito bem-vindo. Aproveite, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e aperte o sininho para você receber as notificações, ok? É um prazer muito grande estar com vocês. Hoje eu quero compartilhar com você, começando a série Doce Lar, uma série que fala sobre a família, que é a célula máter da sociedade, não é verdade? Então, hoje nós vamos estar começando essa série Doce Lar, na qual nós vamos tratar sobre questões familiares, ok? Família e a célula máter da sociedade, ok? Então, olha só. Hoje, a palavra de hoje, nesse primeiro episódio, o título desse primeiro episódio é Sete coisas que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos. 7 coisas que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos. Então, são 7 coisas. Eu gosto do número 7, né, sem ser místico, mas 7 é o número da plenitude, 7 é o número da perfeição, 7 é o número daquilo que é completo, daquilo que é íntegro, daquilo que é total, daquilo que foi finalizado. Então, são 7 coisas. Se você tiver caneta, papel, você pode anotar. Também você pode enviar essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam também ter acesso a essas 7 coisas que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos. Agora, olha só, a primeira coisa que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, eu sou solteiro, não tenho filhos, mas um dia você vai se casar, você vai ter filhos, e essas 7 coisas também, o Papai do Céu, o nosso Papai do Céu, quer que você, que é um filho de Deus, uma filha de Deus, também aprenda. Então não é só para você ensinar aos seus filhos, mas também o Papai do Céu quer que você e eu aprendamos essas 7 coisas que são super importantes. Você está preparado? Então vamos lá. Primeira coisa. A primeira coisa que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos é: ensine seu filho a ser diligente. Ensine seu filho a ser diligente. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 22, versículo 29, na Almeida Revista e Corrigida. Provérbios capítulo 22, versículo 29 diz assim: Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Então, olha só, por que é importante você ensinar o seu filho a ser diligente? Por que isso é tão importante? Por que é importante seu filho aprender isso o mais rápido possível? Porque se você deseja que seu filho ou a sua filha prospere na vida, que seu filho ou a sua filha tenha sucesso profissional, tenha sucesso na vida, cresça na vida, a palavra de Deus diz que há uma promessa para toda pessoa que é diligente. E qual é essa promessa? Que ela vai ser colocada diante de reis, que ela vai ocupar as melhores posições, que ela vai trabalhar nas melhores empresas, que essa pessoa vai ocupar as melhores posições. Sabe? Muitos cristãos são filhos de Deus, mas não ocupam as melhores posições, mesmo que eles tenham, mesmo que nós tenhamos sobre nós uma grande promessa. Isaías capítulo 1, versículo 19, Isaías 1,19 diz assim a Bíblia Sagrada: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, não é no porvir, é desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes ou me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. É aqui na terra que você vai comer, você e eu vamos comer o melhor. Então nós temos a promessa de comermos o melhor. A palavra também diz que nós vamos ser cabeça e não cauda, vamos andar em cima e não embaixo. A Bíblia diz que nós somos mais
que vencedores. E por que muitos cristãos não estão vivendo uma vida de mais que vencedores? Uma das razões é porque os cristãos não são diligentes. Porque há uma promessa para a pessoa que é diligente. Qual é a promessa? A promessa é que essas pessoas vão ser colocadas diante de reis, vão ocupar as melhores posições, trabalhar nos melhores lugares. Olha o que... Agora, você deve estar se perguntando, muito bem, pastor, mas o que significa ser diligente? Diligente significa alguns sinônimos, né? Diligente significa zeloso, uma pessoa que sabe zelar pelas coisas, uma pessoa zelosa. Uma pessoa diligente é uma pessoa cuidadosa. Uma pessoa diligente é uma pessoa caprichosa. Uma pessoa diligente é uma pessoa que trabalha com excelência, que faz as coisas com excelência. Sabe aquele trabalho que seu filho vai apresentar na escola, aquele trabalho que ele vai levar, a capa daquele trabalho tem que ser feito com excelência. Nós temos que ensinar nossos filhos, e nós como filhos de Deus temos que aprender a sermos diligentes, senão nós vamos estar relegados a viver o resto da nossa vida com aqueles de baixa sorte. Nós vamos ter cidadãos de segunda classe, terceira classe, quarta classe, nós vamos ser medíocres. Sabe, muitos cristãos vivem em mediocridade porque nunca aprenderam a ser diligentes, ou seja, nunca aprenderam a ser caprichosos, a fazer um trabalho com excelência. E ser excelente é fazer o melhor que você puder, com o que você tiver, onde você estiver. Então você vai fazer o melhor que você puder, é o seu melhor. Não é ser melhor do que todos, é fazer o melhor que você puder, com aquilo que você tiver e onde você estiver. Então, queridos, essa é a primeira coisa que todos os pais deveriam ensinar, ou devem ensinar aos seus filhos. Ensine o seu filho ou a sua filha a ser diligente, a ser cuidadosa, caprichosa, a ser zelosa, a ter um espírito de excelência, e começa com as pequenas coisas em casa, né? A fazer as coisas com excelência. Educação se aprende em casa. Se você quer ver o seu filho crescer, se você quer ver a sua filha crescer, se você quer ver no futuro seus filhos sendo promovidos, você precisa ensiná-los a ser diligente, porque há uma promessa. Vou repetir a promessa. Não é somente para os seus filhos, mas também para nós que somos filhos de Deus. Se você está do outro lado e você quer crescer financeiramente, crescer na sua empresa, a primeira coisa que você precisa fazer, não está em ordem essas coisas, essas 7 coisas não estão em ordem, mas a primeira coisa, uma das principais coisas é: ensine o seu filho a ser diligente, porque há uma promessa. E qual é a promessa? Viste um homem diligente, Provérbios 22, 29, viste um homem diligente na sua obra, ou seja, na sua profissão, ou seja, na sua área de atuação, no seu campo, viste um homem diligente, cuidadoso, excelente, caprichoso, né, que tem qualidade naquilo que faz, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. A segunda coisa que todos os pais deveriam ensinar a seus filhos, é: ensine seu filho a ser um dizimista e um ofertante. Ensine o seu filho a ser um dizimista e um ofertante. Se você é um cristão, se você é um filho de Deus, se você serve a Deus e você não ensina o seu filho desde pequeno, ou a sua filha, seus filhos, filho no genérico, né? Mas se você não ensina o seu filho a ser um dizimista fiel e um semeador, você está trancando a porta para o seu filho prosperar. Você está criando filhos para viverem em miséria. Você está criando seus filhos, preparando-os para a derrota. Você está abrindo as portas do devorador na vida do seu filho, da sua filha. Existe uma promessa também. Essa é a segunda coisa. Todos os pais deveriam ensinar seus filhos a serem dizimistas e semeadores fiéis. Olha o que diz a Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículos 8 até o versículo 11. Eu vou ler o versículo
dos versículos 8 a 10 na Nova Versão Internacional, e o versículo 11 eu vou ler na Revista Atualizada. Diz assim, Malaquias 3, 8 a 10 na Nova Versão Internacional. Escute bem o que diz a Bíblia. É Deus que está ensinando o povo. Ele pergunta assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? O povo estava perguntando: como é que nós te roubamos? Nos dízimos, a resposta de Deus é: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. E aí Deus dá um conselho, na verdade uma ordem. Ele diz o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Versículo 11 na Revista Atualizada. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então olha só, se você deseja que seu filho cresça e seja próspero, se você deseja que seu filho não cresça debaixo de uma maldição, se você não deseja que haja na vida do seu filho, da sua filha, um espírito devorador que devore tudo que ele tenha, o que ela tenha, e que leve-o à miséria e a uma vida financeira conturbada, ensine o seu filho a ser um dizimista e ofertante ou semeador fiel. Há uma promessa muito linda aqui. A palavra de Deus diz: vocês estão debaixo de grande maldição. Você deseja que seu filho cresça debaixo de maldição? E se você então deseja que o seu filho cresça debaixo da bênção da prosperidade, você precisa ensiná-lo a ser um dizimista e um semeador no reino de Deus. A Bíblia também diz aqui que Deus vai abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Você deseja que cada vez, à medida que seu filho cresça ou sua filha cresça, as janelas dos céus, as comportas dos céus estejam abertas sobre ele ou sobre ela? Então você precisa ensiná-lo desde pequeno, ou ensiná-la, a ser um dizimista e um ofertante fiel. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Você deseja que o devorador seja repreendido da vida dos seus filhos? Ensine o seu filho ou a sua filha a ser um dizimista e ofertante fiel. Agora olha só, como você ensina isso? Talvez você esteja do outro lado dessa tela e você se pergunte, esteja se perguntando, como eu ensino meu filho a ser, ou minha filha a ser, um dizimista e um semeador? Número 1, sendo exemplo. Ora, se você não é um exemplo, a criança faz aquilo que a criança vê. A criança faz aquilo que a criança vê. Nós aprendemos mais através da modelagem. E o que é modelagem? É nós vermos os modelos dos nossos pais, dos nossos líderes. Então, se o seu filho está crescendo vendo você não ser dizimista, há uma probabilidade muito grande de ele também não ser dizimista, porque aquilo que a criança vê é aquilo que ela reproduz. Claro que isso não é não quero ser um fatalista aqui e dizer que tem que ser assim, mas há uma influência muito grande. Então o primeiro passo, se você quer ensinar o seu filho, a sua filha a ser dizimista e a ser um semeador, você, papai e mamãe, vocês precisam ser os primeiros a ofertarem, dizimarem e semearem diante dos seus filhos, desde pequenos. Número 2, como você ensina uma criança ou seu filho a ser um dizimista e um semeador? Número 2,
Todo o dinheiro que você der para o seu filho, R$1, R$2, R$5, 50 centavos, você precisa ensiná-lo os princípios bíblicos. Você pode pegar esse texto que eu li em Malaquias e você pode ler esse texto para ele na linguagem de hoje, ou ensinar nas suas próprias palavras. Ele deve ter um envelope de dízimo na casa do Senhor desde pequeno. O seu filho e a sua filha devem ter envelopes de dízimo na casa do Senhor. Foi assim que nós criamos nossos filhos e até hoje eles não têm problemas com dízimo. Por quê? Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança. É difícil ensinar um adulto, mais difícil. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velha, não se desviará dele. Não vai ter problema quando for grande. A prosperidade de Deus vai estar sobre seu filho ou sua filha. Então você deu R$1 para o seu filho, o que você vai ensinar? Meu filho, eu estou te dando R$1. Aqui está o seu envelope de dízimo. 10% daquilo que eu estou te dando não é seu, é de Deus. Então, se eu estou te dando R$1, você precisa separar 10 centavos para Deus, talvez 5 centavos para a oferta. É uma das lições mais importantes que vão abrir as janelas do céu sobre a vida do seu filho. Então, quando o seu filho ou sua filha crescerem, eles vão estar livres do devorador e eles vão prosperar. Obviamente não pode apenas você pensar que ensinando uma coisa para o seu filho você vai ter filho de sucesso. Não, você precisa ensinar as 7 coisas. E nós estamos ainda na segunda. A terceira coisa que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos: ensine o seu filho no caminho em que deve andar. Ensine seu filho ou a sua filha no caminho em que deve andar. Muitas pessoas leem, muitos cristãos, muitos pais, leem Provérbios 22:6, eu vou ler na revista atualizada, Provérbios 22:6, e leem da forma errada. É apenas uma letra, mas uma letra, como uma vírgula, pode mudar tudo numa frase. É apenas uma letra. Eu vou tirar uma letra desse texto e você vai ver que vai mudar completamente o texto. É por isso que muitos pais não funcionam. Muitos pais criam seus filhos e perguntam: mas onde eu errei na educação desse garoto ou dessa garota? Talvez você tenha errado porque você tirou uma letra desse texto. Provérbios 22:6. É assim que muitos cristãos e muitos pais leem esse texto, omitindo uma letra. Ensine a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É assim que muitas pessoas leem, mas não é assim que está escrito, mas é assim que muitas pessoas leem. Ensine a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas não é isso que está escrito na palavra de Deus. E existe uma promessa, que ele não vai se desviar. Agora eu vou colocar a palavra certa, a letrinha que está faltando, a letrinha mágica. Assim é o texto: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Ensine a criança, é assim que está escrito, ensine a criança no caminho, não o caminho, no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Existe uma diferença quilométrica entre ensinar o caminho e ensinar no caminho. A pessoa que ensina o caminho é aquela pessoa que aponta. É aquele pai que ele não é dizimista, mas ele diz: não, meu filho, é para você ser dizimista sim. É aquele pai que não vai para a igreja para assistir futebol, ou que não vai à igreja porque está cansado e diz assim: não, meu filho, eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Mas você tem que ir, rapaz. Você tem que ter compromisso com a igreja, rapaz. Como é que você não vai para a igreja? Esse pai, ele não está ensinando no caminho. Então, olha só. Ensinar no caminho é quando você está trilhando o caminho certo, você está pegando o seu filho e você está junto com ele no caminho, e você ensina a criança no caminho. Enquanto você está fazendo a coisa certa, você está ensinando o seu filho a fazer a coisa certa. Ou seja, você vai para a igreja
Mesmo estando cansado, mas você vai para a igreja e você diz, não, meu filho, eu estou cansado. Mas papai, você não está cansado? Eu estou cansado, mas mesmo assim eu preciso ir, porque hoje é domingo, é dia de ir à casa do Senhor, hoje tem um culto de celebração, e nós não devemos perder o culto de celebração. Aí você está ensinando no caminho. Ensinar o caminho é você dizer assim para você, vamos supor, você suborna o guarda de trânsito, o seu filho vê isso, você passa no sinal vermelho, não respeita a lei de trânsito, depois você quer que seus filhos obedeçam às leis? A criança não faz aquilo que você diz para ela fazer, ela vai reproduzir aquilo que você faz na frente dela. Então, por exemplo, claro que cristãos não fazem isso, né? Eu espero. Mas há pais que chamam palavrões e querem corrigir seus filhos para não chamar palavrão. Não vai funcionar. Porque aí você está apontando o caminho. Aí é fácil. Todo mundo pode. O pai que treina o seu filho, que ensina a criança o caminho, é aquele pai que diz, faça o que eu digo. Não faça o que eu faço. Mas isso não funciona. Isso não funciona, porque a criança está vendo, né? Você fala mal da sua liderança, você fala mal do professor, você é desleixado com as coisas, e você quer que seu filho seja caprichoso com as coisas? Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Então o seu filho vê você no caminho. Então o que é ensinar no caminho, pastor? Ensinar no caminho, e é essa promessa que está na Bíblia, que seu filho ou sua filha nunca vai se desviar, quando nós ensinarmos no caminho. O que é ensinar no caminho? É ser um modelo, é ser um exemplo, é você dizer para o seu filho, faça o que eu digo e o que eu faço. Ou faça o que eu faço, seria melhor. Faça o que eu faço. Isso é ensinar no caminho, é você ser um exemplo daquilo que você quer que seu filho seja, você deve ser um exemplo. E é assim que a gente ensina. A Bíblia diz, lá no livro de Atos, as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Começou a fazer e a ensinar. Primeiro você precisa fazer e depois ensinar. Se você tentar, as palavras convencem, o testemunho arrasta. Então há pessoas que não têm sucesso na educação dos seus filhos porque não estão ensinando no caminho, estão ensinando o caminho, apontando, não, meu filho, você deve falar a verdade. Mas aí você diz assim para o seu filho, meu filho, é errado mentir. Mas quando chega o cobrador na tua casa, o que você diz? Meu filho, vai lá e diga para ele que eu não estou. Ou seja, o seu filho não é idiota. Com todo o respeito. Você pensa que essa criança de 7 anos, 8 anos é uma idiota? Ela não é. Ela é muito mais inteligente do que você, com certeza, com a mente ativa. Ela vai perceber que você não faz, que você... Mas o meu pai diz para eu não mentir, mas ele mente. Como é que é isso? E ele, quando chegar à adolescência, vai ter problema com você e você vai ter problema com ele. Porque ele vai fazer o que você faz e você vai tentar corrigi-lo, ele vai dizer, mas nem você faz o que você prega. Entendeu? Então olha só, a promessa é, ensina a criança no caminho, é apenas uma letra, mas faz toda a diferença. Ensine a criança no caminho, você está fazendo a coisa certa e ensinando o seu filho a fazer a coisa certa. E aí existe uma promessa, ensina a criança no caminho, sendo um modelo em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, porque tem uma promessa, ele viu, aquilo ficou instalado na mentalidade do seu filho e da sua filha aquilo. Número 4, a quarta coisa que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos. Número 4, ensine o seu filho o temor do Senhor. Ensine o seu filho o temor do Senhor. Uma pessoa que não teme a Deus é uma pessoa que não vai ter sucesso na vida. Vou te dizer por quê. Porque a Bíblia diz em Provérbios 9:10, na revista atualizada, Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra princípio, em hebraico é reshit, que quer dizer cume. É o clímax, é o top, é o topo, é o lugar mais alto. É o mais alto nível de sabedoria. Você sabe qual é o mais alto nível de sabedoria? Não é ter um PhD, mas ter o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor?
é você temer as consequências de fazer algo que Deus reprova. Isso é temor do Senhor. É você temer não homem, mas temer a Deus. Você temer quebrar a palavra de Deus. Isso é temor de Deus. Então todos os pais deveriam ensinar os seus filhos o temor do Senhor. Por quê? Porque é o cume, é o ápice, é o clímax, é o topo da sabedoria. Salomão perdeu a sua sabedoria quando ele perdeu o temor do Senhor. Começou a virar idólatra. Virou um tolo no final da sua vida. Ficou deprimido. A quinta coisa que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos. Quinta coisa que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos. Ensine o seu filho a obedecer e a se submeter. Ensine o seu filho a obedecer e a se submeter a você, em primeiro lugar. E depois as autoridades. Quais são as autoridades? O pastor da igreja, o líder de célula. Quando é muito pequeno, talvez não tenha um líder de célula. A professora, ao professor. Ensine o seu filho a obedecer você, a obedecê-lo e também obedecer às autoridades. Se você não fizer isso, você está atraindo uma maldição para a vida do seu filho. É por isso que a Bíblia diz que o pai que não corrige o seu filho, o pai que não disciplina o seu filho, não que bate, estou falando em bater, estou falando em disciplinar, existe uma tremenda diferença. Mas o pai ou a mãe que não disciplina o seu filho, que não corrige, não ama o seu filho. Por que não ama o seu filho? Porque ele está criando um filho para ser um fracassado, um Zé Ninguém. Está criando o seu filho para ter problemas, talvez para virar até um bandido, porque nunca foi disciplinado. Então olha só, se você não ensina o seu filho a obedecer e a se submeter, vou trocar a palavra submeter por respeitar. Se você não ensinar o seu filho, a sua filha, a obedecer a você, a obedecê-lo, e a se submeter a você e às autoridades, a professora na escola, né, o avô, a avó, né, o pastor, o líder da sala das crianças, né, a professora na sala das crianças, na igreja, você está trazendo uma maldição sobre seu filho. Vou ler o texto, tudo está na Bíblia. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3, na Nova Versão Internacional. Presta atenção. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Depois, em outra pregação, eu posso ensinar o que é no Senhor aqui. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Está aqui na Bíblia. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então olha só. Por que, pastor, eu devo ensinar meu filho, a minha filha, a me obedecer, a me respeitar, e também a obedecer e a respeitar as autoridades? Porque senão seu filho vai acontecer o contrário do que está escrito aqui. A promessa é que quando eu ensino meu filho, a minha filha, a obedecer e a respeitar, e a respeitar as autoridades, tudo vai correr bem para ela. Tudo vai correr bem para ele. É uma promessa, para que tudo te corra bem. É o primeiro mandamento na Bíblia com promessa. Olha só, é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida. Você quer que seu filho viva muito ou pouco nessa terra? Você quer que seu filho morra cedo? Você quer que seu filho morra cedo, ainda na adolescência? Você quer que seu filho que coisas boas aconteçam com seus filhos, com seu filho, ou coisas ruins? Você quer que seu filho viva uma vida cheia de lutas, de batalhas, de problemas, de tribulações, ou você quer que seu filho tenha uma vida de sucesso? É muito simples. A receita está na Bíblia. A receita é, quando o pai, preste bem atenção, quando você, papai, quando você, mamãe, corrige o seu filho, ensina o seu filho, disciplina o seu filho e ensina a obedecer
e a se submeter e a respeitar você está criando um jovem, um adolescente, um homem e uma mulher que vai ter longa vida sobre essa terra e que vai prosperar, porque outra palavra para que tudo te corra bem é prosperar. Você quer que seu filho prospere? Então, às vezes, a criança dá tapa na cara do pai, dá tapa na cara da mãe, faz birra, faz vergonha, não respeita o professor, não respeita a professora, não respeita ninguém, né? Não respeita avô, não respeita a avó, né? Responde para você e você deixa isso acontecer com ela. É por isso, repito, que a Bíblia diz no livro de Provérbios que todo pai ou mãe, né? Os pais que não corrigem, que não disciplinam seus filhos, eles não amam seus filhos. Por quê? Porque eles estão entregando os filhos para derrota, para uma vida miserável, para viver pouco nessa terra, para não prosperar, viver uma vida miserável. Então, olha só, é por isso que é importante ensinar. Essa é a quinta coisa que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos. Então ensine, discipline com amor, corrija, dê limites, ensine a criança a respeitar a professora dela, o professor. Mas tem pai que quando a professora manda o recadinho lá dizendo que o filho não se comportou, sabe o que o pai faz? Vai lá, e com licença da palavra, mas esculhamba o professor, né? Dá uma bronca no professor na frente da criança, está ensinando a criança a ser irresponsável e não se submeter. Depois você pode até falar com o professor, mas não na frente da criança, ok? Então olha só, o pai que disciplina, que ensina o seu filho, a sua filha a obedecê-lo e a respeitá-lo e a respeitar as autoridades. E ele ensina isso como? Ele ensina isso com suas ações, através da modelagem, respeitando as autoridades. Não adianta você chegar em casa e falar mal do professor, falar mal do seu líder, falar mal do seu pai, falar mal de todo mundo, falar mal do vizinho, e depois você quer que... Você não respeita o guarda de trânsito, né? Você não respeita as pessoas e depois você quer que seu filho respeite você? Aí não dá, né? Aí você está ensinando, faço o que eu falo, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Sexta coisa que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos: ensine o seu filho sobre o céu e sobre o inferno. Ensine o seu filho sobre o céu e sobre o inferno. Desde pequeno, eles têm que saber que existe céu, que o céu é real e que o inferno também é real. Bem, todos os nossos filhos aceitaram Jesus enquanto eles eram bem pequenos ainda. Porque desde pequeno nós falamos sobre o céu e sobre o inferno. Nunca se desviaram e nunca se desviarão, porque é uma das coisas básicas que todo papai e toda mamãe deve ensinar, é sobre o céu e sobre o inferno. O céu é real, o inferno é real, mas você não precisa ir para o inferno, porque aí você fala de Jesus. Toda criança entende. Toda criança entende. A cabeça dos adultos são complicadas, das crianças, toda criança entende. E ela vai querer, você tem que fazer de Jesus o herói dessa criança, o super-herói. Se seu filho admira mais o Homem-Aranha do que Jesus, você está ensinando errado. Se o seu filho admira mais o super-homem do que Jesus, você está ensinando errado. Se seu filho admira mais o Homem de Ferro, outro super-herói, o Hércules, do que Jesus, você está ensinando errado. Ele deve ser o super-herói. Sétima coisa, que todos os pais... Obviamente há mais coisas, né? Mas, para a gente resumir, sétima coisa que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos: ensine o seu filho sobre limites e consequências. Ensine seus filhos ou seu filho sobre limites e consequências. Um pai ou uma mãe que não ensina seus filhos sobre consequências das suas ações, esse papai e essa mamãe está criando filhos inconsequentes. O que é uma pessoa inconsequente? É uma pessoa que não sabe medir as consequências das suas ações. Para toda ação, há uma reação. Se a pessoa mata alguém, ela vai ser presa.
Se ela passa no sinal vermelho, ela pode morrer atropelada, ela pode matar alguém. Se a pessoa não respeita a autoridade, ela não vai ter sucesso em lugar nenhum. Então, para toda ação, há uma reação. Então, nós precisamos criar pessoas, criar filhos que entendam sobre limites e consequências. Outra coisa que você precisa ensinar dentro disso é que limites quer dizer que seu filho não pode ter tudo, você precisa ensinar desde pequeno. Ninguém tem tudo, ninguém pode tudo, ninguém sabe tudo e ninguém pode ter tudo no momento que a pessoa quer. Não funciona assim. Não funciona assim. Por isso que Provérbios, capítulo 13, versículo 24, na Nova Bíblia Viva, diz assim: o pai que não castiga, vamos colocar disciplina, o pai que não disciplina, o pai que não corrige, nesse sentido, castigar nesse sentido, o pai que não corrige o seu filho quando é preciso, mostra que não tem amor por ele. Um pai que ama o seu filho, desde cedo o disciplina. Quando aquele bebezinho dá um tapa no seu rosto, você tem que dar um tapinha na mão dele. Ah, mas é tão bonitinho o pastor ele dando um tapa na minha cara. E quando ele crescer, a mão dele vai crescer também, sabia? E quando ele crescer, a mão dele vai crescer, ele pode te dar um tapa na tua cara quando você falar alguma coisa para ele. E aí ele vai crescendo desonrando você. E o que nós lemos? Que quando você desonra o seu pai, quando você desobedece os seus pais, pais plural, pai e mãe, a sua vida vai ser curta nessa terra e você não vai prosperar. Tudo que você fizer vai dar errado. Por quê? Porque você não tem respeito pelos seus genitores. Agora olha só. Outro texto aqui, Provérbios 29, 15 e 17, na Nova Bíblia Viva diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha a sua mãe. Castigue o seu filho, ou corrija o seu filho, quando for necessário, todas as vezes que forem necessárias. Todas as vezes que for necessário. E ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. Olha só que promessa, gente. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha sua mãe. Aí você deve se perguntar, mas por que a criança que não é corrigida, ela envergonha a sua mãe e não envergonha seu pai? Muito simples. Porque normalmente, quem sai mais com a criança é a mãe. Quem vai ao supermercado com a criança? A mãe. Aí está lá no supermercado, aí a criança não aprendeu sobre limites. Preste bem atenção, a sua criança não aprendeu sobre limites porque você está formando essa criança. É você que faz a criança. Não é a criança que faz você. É você que faz a criança. Aí essa criança chega ao supermercado, aí ela pede um bombom. Aí você diz não, mas ela não aprendeu a receber não. Ela pensa que ela pode tudo, ela pode ter tudo que ela quiser na hora que ela quiser. Não pode. Ninguém tem tudo. Uma pessoa que pensa que pode ter tudo, vai roubar. Vai ser essa pessoa vai ser um gatuno, né? Uma gatuna. Vai ser corrupto. Porque quando ele não puder ganhar dinheiro pelas vias legais, ele vai dizer, mas por que eu não posso fazer dinheiro pelas vias ilegais? Então aquela criança, ela chega ao supermercado, uma criança indisciplinada, que não, o pai e a mãe, de novo, isso não é o vovô, não é a vovó, não é o professor que deve ensinar isso, não é a professora da escola dominical, ou a salinha das crianças, não, é você, papai e mamãe. Ensina você, papai e mamãe, a criança no caminho que deve andar. Então a criança está lá, está com a mamãe, né? Uma criança de 3 anos. E aí o que ela faz? Uma criança mimada começa a gritar. Você já viu isso? Aí você diz assim, pastor, eu já vi. Não somente eu já vi, mas eu já vivi, porque a minha filha faz isso. Se a sua filha faz isso, é porque você permite. Preste bem atenção. Tudo que você permite, persiste. Tudo que você permite, persiste na sua vida. O seu filho só está fazendo isso porque você permite. Você está dando permissão para ela fazer. Você nunca ensinou.
nunca ensinou limites e consequências. Então olha só, a criança se joga no chão, faz um escândalo, grita, todo mundo no supermercado fica olhando para você ou para aquela mãe, e a mãe passa vergonha. O que diz a Bíblia? A vara da correção dá sabedoria, mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha a sua mãe. Corrige o seu filho quando for necessário. Como é que você ensina a ter limites? Corrigindo. E ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. É aquela criança que você diz, filho, está na hora de tomar banho. E ele vai. Quando você sai no supermercado e você diz, ela pede aquele bombom e você diz, não temos dinheiro para comprar isso. Agora não dá, fica para outra vez. Ela entende, ela te dá descanso, ela não te faz vergonha. Então, são as 7 coisas que todos os pais deveriam ensinar aos seus filhos. São as 7 coisas. Você pode assistir de novo, você pode fazer anotações, você pode ver de novo essa mensagem, fazer as anotações no seu smartphone, no seu bloco de notas. E você, eu tenho certeza, eu já quero declarar na sua vida, primeiro, que você é um pai, uma mãe de excelência. Se você ainda não é papai e mamãe, mas um dia você vai ser, e seus filhos vão dar descanso para você. Você não vai ser chamado à escola porque seu filho está desrespeitando, bagunçando, avacalhando na escola, porque você ensinou seu filho, a sua filha, a respeitar e a honrar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde até o segundo episódio da série Doce Lar. Deus te abençoe.